Olá, meu querido irmã e minha querida irmã. É com muita alegria que estamos aqui para o nosso segundo e último dia da conferência Sing Global 2022. Em parceria com a Getty Music, o Ministério Fiel se junta com esses nossos queridos irmãos dos Estados Unidos a fim de apresentar parte da conferência deles que aconteceu no começo de setembro a respeito do assunto Jesus Cristo, nossa esperança na vida e na morte. Tivemos 2 mensagens ontem, esperamos que os irmãos tenham sido abençoados por elas. Caso você não tenha assistido, fique tranquilo, continuará disponível no nosso canal aqui do Ministério Fiel. Tanto o primeiro dia quanto esse dia de evento continuará disponível. Então fique tranquilo e compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com seus familiares este conteúdo que nós com tanto carinho preparamos para vocês. Então agora, abrindo a primeira mensagem, do nosso segundo dia, nós teremos uma mensagem com o pastor John MacArthur, com o tema Jesus Cristo, nossa única esperança na vida e na morte. Então logo a seguir teremos uma música e depois a mensagem com o pastor John MacArthur e esperamos que os irmãos sejam igualmente abençoados, assim como foram com as mensagens anteriores. Que Deus te abençoe e nos vemos até logo. Viver é Cristo, morrer é lucro, negar meu ser, tomar a cruz e seguir o fim. Que foi em minha vida, viver é Cristo, morrer é lucro, negar meu ser, tomar a cruz e seguir o fim.
Um dos tesouros que o Senhor depositou em minha vida foi Jubilant Sykes. Ele é um amigo precioso, tem ministrado através da música e de seu profundo amor pelo Senhor, amor por mim e por minha família. Ele é um amigo querido e é uma honra estar com ele na Sing Conference. Ele que abençoa o seu coração e espero que a palavra de Deus leve você a entender a verdade gloriosa que Cristo é nossa esperança na vida e na morte. Há um pregador do passado que permanece atual. Ele não é popular, embora o mundo seja sua paróquia e ele viaje pelo mundo e fale todas as línguas. Ele visita os pobres, os ricos e prega para pessoas de todas as religiões e sem religião. O assunto do sermão é sempre o mesmo. Ele é um pregador que desperta sentimentos como nenhum outro e traz lágrimas a olhos que nunca choram. Ninguém consegue refutar seus argumentos e não existe coração que permanece duro aos seus apelos. Esse pregador destrói vidas. A maioria o odeia. Todos o temem. Todos o ouvem. O nome deste pregador é morte. Cada túmulo é seu púlpito, todo jornal traz seu texto. Um dia todos se tornarão sua mensagem e o seu caixão pregará para outros. O poeta inglês Thomas Gray escreveu: a ostentação da nobreza, a pompa do poder e toda a beleza, toda a riqueza, aguarda a hora inevitável, onde os caminhos de glória conduzem à sepultura. Em cada alma vem instalado um pequeno pavio de tempo. Todos temos um. Alguns queimam lentamente, alguns rápido. Cada nascimento é o início da contagem regressiva que, sem variação, um dia vai chegar ao fim. Apesar dos homens serem indiferentes, bocejando na cara de Deus, enquanto os pavios seguem queimando, a vida é um beco sem saída. Viver é uma doença terminal. E, no final, a sepultura é inevitável. O pavio vai apagar. A hora de todos vai chegar. E então? Existe esperança? Há um escape do poder da morte? Numa noite fria no Oceano Atlântico, uma contagem regressiva, sombria, terminou e um ponto de interrogação ainda existe no local onde o navio Titanic afundou. Seria uma metáfora do naufrágio do mundo todo? Muitos naquela noite se colocaram num beco sem saída, recusando os botes salva-vidas que se afastaram quase vazios. E esse desprezo virou terror. A Terra não é um Titanic gigante, onde homens se submetem a um fim terrível voluntariamente? Cada um tem um encontro marcado com a morte. O dia de hoje foi dado a você. A contagem regressiva continua. Essa contagem pode ser quase inaudível. Onde está o escape? Existe saída? Qual é a resposta? Alguém venceu a morte? Alguém abriu caminho de vitória? Alguém provou que a morte não é a vencedora? A resposta é sim. Jesus Cristo, em Apocalipse 1:18, disse: eu estava morto, e eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte. Seu túmulo está vazio. Em João 14:19, ele diz: porque eu vivo, vocês também vão viver. O Senhor Jesus garantiu um jeito de escapar. Cristo transformou a morte, a tragédia final, no triunfo para si e para qualquer um que o receba como Salvador. Agora vamos ver isso em 1 Coríntios 15:54-58. O texto diz: então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, então se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere,
E a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Nessa passagem, a lógica se transforma em retórica, a prosa em poesia. A emoção da alma de Paulo explode e os primeiros 53 versículos foram dedicados à ressurreição de Cristo e à ressurreição de todos os que são crentes. A ressurreição, no caso de Cristo, assegurou a ressurreição daqueles que são de Cristo, com a promessa da esperança dessa ressurreição em sua mente e atravessando seu coração como uma sinfonia do céu. Paulo fala na poesia dos versos 54 a 57. Ele diz, então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, a morte foi engolida pela vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. E a morte não é uma tragédia, é um triunfo supremo. Vamos ver 4 aspectos do que Paulo diz. Primeiro, ele fala da transformação, fala do grande triunfo, da ação de graças e, finalmente, do grande portanto. Começando com a transformação no versículo 54. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, a morte foi engolida pela vitória. Nossa condição é caracterizada por corrupção e mortalidade. Paulo chama nossos corpos de corpos de humilhação. Ele está certo. Vivemos a vida agonizando, mas uma transformação vai mudar isso porque somos redimidos e pertencemos a Cristo. Nossa condição será incorruptibilidade e imortalidade. Na Bíblia, observe bem as pequenas palavras. 2 delas ajudam a interpretar. A primeira é quando. Isso diz que nossa ressurreição é futura. A ressurreição de Cristo na história foi a ressurreição literal e física. Saindo da sepultura, ele tinha um corpo transformado. Quando nossa ressurreição acontecer, ela será real, literal e com um novo corpo. Paulo diz, eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento. Num piscar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois este corpo corruptível deve revestir-se de incorruptibilidade e o mortal de imortalidade. Ele disse isso nos versículos anteriores. Então, quando vai acontecer? A Escritura diz que no arrebatamento, quando Cristo vier buscar seu povo redimido e amado. A Bíblia ensina que quando o crente que conhece e ama Jesus morre, sua alma encontra com Cristo. Ausente do corpo, ele estará na presença do Senhor. O corpo vai pro pó, retorna ao pó, esperando o dia em que ressuscitará como corpo novo. Corpo novo e glorioso como o corpo de Cristo após a ressurreição. Filipenses 3, 20 e 21 diz, nossa cidadania vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai pegar nosso corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Quando vamos conseguir o novo corpo? No arrebatamento. Quando é o arrebatamento? Logo. Assim, porque Cristo ressuscitou e vive, nós também vamos dormir em Cristo Jesus e vamos ressuscitar em novos corpos, incorruptíveis, imortais, para viver com Ele para sempre na glória. Uma grande transformação.
2 Coríntios 5, de 1 a 4 diz: Sabemos que, quando nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente vestir nosso lar celestial, porque de fato vestiremos um corpo celeste e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo para que este corpo mortal seja engolido pela vida. A morte é a história de nossas vidas. Todos sabemos que o progresso da corrupção continua até que morreremos. Somos mortais. Estamos morrendo o tempo todo, o pavio queima, a contagem regressiva continua. As estacas desta tenda soltam e a tenda está caindo. Estamos todos morrendo, estamos num estado de corrupção, e não há cura para isso. Mas para aqueles que amam a Cristo, um dia a corrupção acabará e um novo corpo eterno e incorruptível será nosso. E não haverá mais morte. Paulo diz que a morte será tragada pela vitória. Será quando a morte vai terminar. A morte terminou para Cristo quando ele ressuscitou. Então Paulo diz em Romanos 6, temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não morrerá mais. A morte já não tem poder sobre ele. A morte pode exigir sua vida só uma vez. E ele ressuscitou dos mortos. Ela, portanto, não tem poder sobre ele. Uma vez mortos, a Bíblia diz, vem o juízo. Após a morte, aqueles que são de Cristo ressuscitarão para nunca mais morrer. Apocalipse 21 diz, e não haverá mais morte. Então, quando é fundamental? Mas isso é para o futuro. A morte tem uma vitória agora, tem um aguilhão agora. Mas vai perder seu aguilhão, seu poder e sua vitória, e o corpo dos crentes vai estar sob o poder da morte até a ressurreição e o arrebatamento. Então, o aguilhão do poder da morte vai terminar e a palavra vai se cumprir. A morte será vencida. Em segundo lugar, Paulo apresenta o triunfo nos versículos 55 e 56 em gloriosa antecipação desse quando. Paulo diz, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. O aguilhão vai ser removido, a sepultura vai ser destrancada. Em vista dessa promessa, Paulo exclama em vitória. Agora, o que será meu é em promessa. Nós viveremos nessa esperança. Assim, com base na promessa possível pela ressurreição de Cristo, todos exclamamos com Paulo que a morte não tem a palavra final. O aguilhão da morte é o pecado, o poder do pecado é a lei. Paulo está nos dizendo que existem três inimigos que o cristão tem de enfrentar: a lei, o pecado e a morte. Então, precisam ser enfrentados. A lei foi enfrentada. Romanos 6,14 diz, quando Cristo morreu para o pecado, vocês morreram para o pecado em Cristo, e a lei teve sua pena cumprida na morte substitutiva do Salvador. Ele levou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro e nós morremos com ele. Um dia perceberemos a plenitude dessa conquista da morte. Ele pagou o preço total e, por causa desse preço total, um dia ressuscitaremos para uma nova vida tão incorruptível e imortal quanto ele é em seu corpo ressurreto. E a morte vai ser destruída. Assim, a grande transformação e o triunfo. Paulo oferece ação de graças nos versículos 57 e 58.
Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sejam firmes e constantes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois sabem que tudo que fazem para o Senhor não é em vão. A fonte, o autor da vida, é Deus. Nenhum poder, exceto o dele, poderia derrotar o poder da morte. E para isso, Deus usou Cristo. A morte de Cristo satisfaz a exigência da lei. Ele nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Paulo diz em Gálatas 3. A morte de Cristo satisfez a exigência do pecado. Em Romanos 3, o salário do pecado é a morte. Isso foi satisfeito na morte de Cristo. O pagamento foi feito. A ressurreição de Cristo quebra o poder da morte e proporciona a vitória. É assim, Cristo é o mediador do poder de Deus e o crente, como resultado, não tem que temer a morte, sem temer a lei, o pecado ou a própria morte. A morte para o crente é a entrada na presença de Deus. A morte não é nossa inimiga. Ela é nossa amiga. Muito melhor partir e estar com Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. A ressurreição é tão certa que Paulo fala dela como um motivo para a ação de graças. Nós, com o apóstolo, projetamos o futuro e estamos unidos à humanidade resgatada após a ressurreição, quando a morte e a sepultura serão destruídas e nos unimos a Paulo em louvor e gratidão. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Não a recebemos ainda, mas a possuímos, e Cristo, ressurreto dentre os mortos e que subiu aos céus, é a evidência da ressurreição futura. Isso nos leva à passagem final, a verdade, o grande, portanto, que está no versículo 58. Aqui temos implicações práticas de viver na esperança da ressurreição. O versículo 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Não é em vão, pois o Senhor recompensará a todos nós em glória e plenamente quando cada um de nós formos ressuscitados para completar a novidade eterna. Apocalipse 21:12 nos promete recompensa eterna. Nenhum trabalho cristão é em vão. Cristo nos recompensará. Essa é a promessa dele. Quando uma pessoa tem esperança da ressurreição, ela se torna o motivo da vida e do serviço. João, o apóstolo, escreveu em 1 João 3, todos que têm essa esperança se manterão puros. Quando sabemos que Ele está voltando para nos ressuscitar para a glória, para viver com Ele por toda a eternidade, somos motivados à pureza e ao serviço. E enquanto permanecermos, devemos ser firmes, nunca perdendo nosso propósito, inabaláveis, sem se deixar perturbar pelo mundo, mas trabalhando incansável e fielmente pelo Senhor. Um homem ficaria cansado ao questionar se todo o trabalho para Deus seria recompensado ou seria desperdiçado. Mas Paulo diz, não. O Senhor nos recompensará com a ressurreição, com a vida eterna, com coroas eternas. Ouça o que Pedro diz em 1 Pedro 1:13 e 4. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Que promessa maravilhosa! Temos uma herança esperando por nós. Nosso serviço a Cristo aqui, com diligência, fidelidade, profundidade, dependem dessa esperança que Ele voltará e estaremos para sempre com Ele na glória, uma esperança viva, vital e plena. Ressuscitaremos com Ele. Meu avô tinha um poema na sua Bíblia.
Eu memorizei quando era criança e dizia: quando estiver diante do tribunal de Cristo e Ele mostrar seu plano para mim, o plano de como minha vida poderia ter sido, e vir como eu impedia aqui e ali não mudaria minha vontade, haverá tristeza nos olhos de meu Salvador, embora Ele ainda me ame. No entanto, ali estarei, pobre, despido de tudo, menos de sua graça. Nossa memória corre como algo assombrado por um caminho que não posso refazer, e então, essa oração ao Senhor, pelos anos que restam, eu os entrego em sua mão. Torna-me, faz-me e molda-me, como o Senhor mesmo planejou. Existe um plano para você, para sua vida. A morte não é o final. A morte é o triunfo supremo para o cristão, a porta para a imortalidade, a vitória sobre o pecado, a lei e a morte, e uma vitória completa na ressurreição, quando nos tornaremos como Cristo ressuscitado. Esta é nossa esperança. Esta é a promessa de Deus. Minha querida amiga Joni Eareckson Tada disse que anseia por esse novo corpo. Ela anseia pela ressurreição. Ela é a garota que não consegue dançar. Mas ela me lembra muitas vezes de que, quando chegar na glória, vai dançar as músicas do céu com toda a força que puder. Ela é um exemplo para levar nossos pensamentos à conclusão e falar sobre o que a ressurreição significa para qualquer pessoa que tem tanto a ganhar e que anseia por esse novo corpo, como poucos. Nós amamos Joni e precisamos ouvir o coração dela também. Ela vive nessa esperança e pode nos ajudar a fortalecer nossa esperança.
sangrou, não me deixará. A justiça saciou, não me esquecerá. Vida eterna lhe dou, há de me guardar. Eu verei quem me salvou quando retornar. Cristo ajudará e sustentará o seu grande amor por mim. Não me deixará. Cristo ajudará e sustentará o seu grande amor por mim. Não me deixará. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Te agradecemos por estar aqui conosco e esperamos que essa mensagem com o pastor John MacArthur e também as músicas apresentadas tenham abençoado a sua vida e o seu ministério. E pedimos que o irmão continue conosco aqui. Ainda não acabou o nosso evento e temos uma mensagem especial com o pastor D. Carson, trazendo o assunto Orando com o Apóstolo Paulo. E logo em seguida teremos mais uma música também. Então continue conosco, desfrutando deste evento que com tanto carinho nós, junto com a Getty Music, preparamos para vocês. Então siga com a mensagem e que Deus te abençoe. Então, enquanto estamos de pé, vamos convidar o Dr. Carson para o palco e mostrar nossa gratidão? Dr. Carson, você gostou do hino canção que cantamos? Foi um irlandês que fez. Foi para o Canadá e fez essa versão em francês do hino. Pensei na minha vida e quase chorei. Ouvir 6.000 pessoas cantando em francês, o idioma que aprendi desde pequeno, e não existiam muitos cristãos naquela época. Não sei o que motivou os franceses, mas amém. Queremos ouvir você orar e nos ensinar sobre oração, mas antes, queria dizer que te conheci há quase 30 anos. Não tenho a idade que você tinha na época e ainda não amadureci nesses últimos 30 anos o suficiente, então é um pouco assustador pensar nesse tempo. Mas seus livros, sua bondade, nos encorajando a escrever hinos, e não só falar sobre eles ou reclamar. E então o trabalho que você fez no Gospel Coalition, que é admirada por muitos, talvez por todos nós aqui. Nós queremos dizer que somos gratos. Nos conhecemos há 30 anos atrás, quando ele tinha 18. Agora ele tem 21. Eu tenho 76. Um de nós não está envelhecendo. O outro envelhece. Vamos orar. Que as palavras da minha boca agora e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis aos teus olhos, Senhor, nossa força e nosso Redentor, através de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Por favor, sentem. Fui criado num lar cristão. Lembro de ouvir histórias da Bíblia na banheira.
a história de Naamã, no Rio Jordão, ganha vida quando você está na banheira. Foi ensinado a orar desde as primeiras palavras. Às vezes eram rimas, às vezes passagens da Bíblia. Como essa. Doce Jesus, manso e suave, olha para essa criancinha. Tem piedade da minha simplicidade. Me deixa vir a ti, abençoe a mamãe, o papai, o meu irmão. Em nome de Jesus, amém. Eu tinha 2 anos. Mas alguns de nós se tornam cristãos depois de adultos, vindo de famílias seculares, sem nunca ouvir orações. Então, as primeiras orações que você começa a imitar são as dos colegas na faculdade, num grupo de oração. Orações assim. Jesus, queremos te agradecer porque estamos na faculdade. E claro que somos lembrados que Deus ouve as orações. Mas a maioria de nós já passou por períodos em que sabemos que devemos orar mais e então oramos, reservamos tempo para isso, oramos por todas as pessoas que conseguimos lembrar, pelas missões, por todos os países. Então olhamos para o relógio e passou 1 minuto e meio. Parece que eu não sou o único que passa por isso aqui. Uma das coisas a aprender sobre oração é que ela é mais captada por aqueles que estão orando. A maioria de nós está aqui tempo suficiente para saber que já esteve em reuniões de orações em igrejas e grupos onde alguém ou algumas pessoas estão sempre orando. Elas nunca ficam sem assunto. Eles soam profundamente bíblicos, nunca são banais. Levam você até a presença de Deus. E você pensa, alguém pode me ensinar a orar? Depois que os discípulos entenderam que a oração podia ser ensinada, eles disseram para Jesus, Mestre, ensina a gente a orar. João também ensinou seus discípulos que a oração podia ser aprendida. Uma das melhores maneiras de ensinar isso é estudando as orações das Escrituras. Por exemplo, as orações de Moisés em Êxodo 32, 33 e 34. Aquela passagem que começa com rebelião. O episódio do bezerro de ouro. Nas primeiras orações encontradas em Êxodo 32, 11 a 14, Moisés intercede pelo povo. Pense na teologia da oração. 32, 11. Senhor, exclamou Moisés, por que estás tão irado com teu próprio povo que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixaram os egípcios dizerem o Deus deles os resgatou com má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa a tua ira, arrepende-te quanto a esta calamidade que ameaçaste enviar. Lembra-te de Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles dizendo, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei esta terra que prometi, e a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu. Essa foi a primeira oração. A segunda agora. Versículos 31 e 32, Moisés foi a Deus e disse, que pecado terrível este povo cometeu, fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Aqui temos uma oração onde Moisés deseja uma maldição se seu povo fosse salvo. Isso lembra Romanos 9, onde Paulo deseja ser amaldiçoado por seus compatriotas. Eu não tenho tempo para analisar essas orações. Se tivéssemos tempo, poderíamos considerar as orações de Daniel, de Abraão, orações de Davi. Nunca estude essas orações com pressa. As orações de Isaías. Mas me pediram para falar sobre as orações de Paulo. Algumas se sobrepõem em temas. Em Filipenses 1,
Oro, Filipenses 1:9, para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiro, importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia de Cristo voltar. Quando foi a última vez que você orou pelas pessoas usando esses temas? Colossenses 1. Não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo sempre a honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais, orando também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência. Quando foi a última vez que você orou por sua família, por você mesmo, sua igreja, pelas pessoas ao seu redor usando esses temas? A oração pode ser aprendida, pode ser ensinada e pode ser aprendida. Vou focar algum tempo aqui, em Efésios 3. Efésios 3, 14 a 21. Esta oração tem duas petições dominantes. Primeira, para que Deus nos fortaleça com poder através de seu Espírito em nosso interior. O texto diz, Efésios 3,16, peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder por meio de seu Espírito, em seu interior. Certifique-se de ter entendido todas essas cláusulas e frases. Paulo está interessado em poder. Em Efésios 1, ele lembra que o mesmo poder que trouxe Jesus dos mortos é o poder que está operando neles para transformá-los e alinhá-los com Cristo. Ainda não temos ressurreição. Ainda. Esperamos a volta de Cristo, mas temos o poder da ressurreição. Por isso, nós nos convertemos. É isso que nos santifica. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos já está operando em nós. Então não é surpreendente quando, em seu louvor e quando se volta para a oração, ele diz em 3,16, peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder. Quem traz os poderes, o Espírito, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito, e a esfera onde esse poder deve ser exercido é o que Paulo chama de nosso interior. Algumas versões dizem nosso homem interior. A frase é rara em Paulo. Você a vê poderosamente em 2 Coríntios, capítulo 4. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, estamos morrendo. Talvez o Keith Getty não saiba que está ficando velho, mas eu sei. E o homem velho aqui está definhando. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois as aflições pequenas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que vemos, e em vez disso, olhamos para aquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos vão passar e as que não vemos ficarão para sempre. O seu interior, para Paulo, é o foco da nossa existência. É o que continua quando este corpo descer à sepultura. Se nos encorajar, sendo fortalecidos pelo poder de Deus, estaremos equipados para lidar com as adversidades da vida. A velhice está chegando para todos nós, exceto aqueles que ainda estiverem aqui quando Jesus vier. E com ela, as adversidades da vida, fraqueza. Mas espiritualmente estamos ficando mais fortes. Mais fortes. E Paulo ora por isso. Mas podemos fazer mais perguntas sobre oração. Que finalidade tem? Alguns querem poder, mas querem poder para serem considerados poderosos. Querem poder para controlar pessoas, querem poder para ter
influência, mas Paulo dá uma razão para pedir poder. Peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito, então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. E você diz, espera um pouco. Ele escreve para cristãos. Cristo já habita em seus corações pela fé. Então, o que ele está fazendo orando por isso? Eu acho que é possível dizer que para que Cristo possa residir em sua vida através da fé, possa fazer dela a sua casa. Há muito tempo atrás, eu e minha esposa compramos uma casinha velha em Vancouver. Era uma bagunça. Aos poucos, durante 2 anos, arrancamos paredes, rebocamos, colocamos encanamentos novos, consertamos o telhado e não era espetacular, mas era nossa. E estávamos arrumando. Depois de um tempo, dissemos um para o outro, sabe, ela tem a nossa cara. É onde vivemos. Pode não ser muito, mas nós habitamos aqui. Quando Cristo se muda para dentro de nós, não somos muita coisa. Quando mudamos para a casinha em Vancouver, descobrimos que os donos antigos não levavam os cachorros para passear. O resultado foi muito cocô de cachorro nos armários. O lugar fedia. Como também fedíamos quando Cristo veio morar em nós. Mas eu oro para que Deus opere tão poderosamente em você que Cristo passe a morar em sua vida. Esse é o objetivo explícito. Não só isso, mas tem uma segunda pergunta para fazer. Com que medida esta oração deve ser respondida? Ouça novamente. Peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com o poder interior por meio de seu Espírito, então Cristo habitará em seu coração à medida em que vocês confiarem nele. O quê? Riqueza da sua glória. Para Paulo, isso significa que tudo o que Deus garantiu para nós está em Cristo. Todos conhecemos Filipenses 4:19. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por suas riquezas gloriosas em Cristo Jesus. Tudo foi garantido na sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Seu retorno iminente, o dom do Espírito, é concedido a nós pelo poder que ressuscitou o próprio Jesus dentre os mortos. Essa é a riqueza e ela é inesgotável. Assim, Paulo ora com confiança. Peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça. Em outras palavras, é um jeito de orar que pede poder para sermos santos. Pensarmos como Cristo, termos a determinação moral para sermos livres da hipocrisia, para sermos humildes. Deveríamos nos perguntar se a igreja está fraca porque não oramos desse jeito. Veja o segundo pedido. No meio do versículo 17, e Paulo escreve, eu oro para que suas raízes se aprofundem em amor e os mantenham fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Compreender, conhecer o amor, que vai além do entendimento. Leia atentamente. Vemos que esta é uma oração por poder. Mas se a primeira oração é uma oração por poder para que Cristo habite em nossos corações pela fé, a segunda oração é uma oração por poder para que possamos compreender melhor as dimensões ilimitadas do amor de Deus por nós. Percebeu? Para que você possa ter poder junto com todo o povo santo do Senhor para compreender o quão largo,
longo, alto e profundo é o amor de Cristo. Esta não é uma oração para amarmos mais a Deus. Como uma boa oração, aparece em outro lugar, mas não é esta oração. Esta é uma oração para compreendermos melhor o seu amor por nós. Estou lembrando de um amigo meu que ensinou comigo no Trinity por anos. Ele e sua esposa, ela partiu para a glória há uns 3 ou 4 anos, criaram mais ou menos 30 crianças. Não o tempo todo, mas algumas ficavam por semanas e algumas por anos. Uma vez, eles foram convidados a receber, quando já tinham muitos, outros 2 na sua casa, 2 meninos, gêmeos, de mais ou menos 2 anos e meio, que já tinham estado em outras 8 famílias. Eles disseram não, de início, então a agência pressionou e eles acolheram. As crianças estavam assustadas. Na primeira noite, eles colocaram os meninos na cama e não ouviram som nenhum. Meninos de 2 anos e meio numa cama sozinho e nenhum barulho, nada. Então ele foi ver o que estava acontecendo. Os 2 estavam chorando bem baixinho, porque tinham sido espancados em outra casa porque choravam alto. Os travesseiros estavam encharcados. Meus amigos Jerry e Sandy levaram as crianças a um psiquiatra infantil para uma avaliação. E eles foram diagnosticados como afetados de forma irreversível. Ficaram com eles por quase 5 anos. Depois, eles foram adotados por uma outra família cristã. A transição foi suave e cuidadosa. Os meninos cresceram. Um se tornou atleta olímpico. O outro, diretor de escola. Ambos homens seguros e estáveis. Isso porque provaram o poder transformador do amor disciplinado. Esses meninos cresceram sabendo: nós somos amados pelos adultos. Entenda uma coisa: não podemos amadurecer a menos que sejamos inundados e lavados pelo amor de Deus por nós. E é isso o que Paulo está dizendo. Peço que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder de Deus. Essa é uma expressão paulina para maturidade, que você pode se encher de maturidade. Em outras palavras, você não pode ser totalmente maduro a menos que experimente, perceba, aprecie, absorva melhor o amor de Deus por você. Isso requer poder transformador. Então eu oro para que você tenha o poder de compreender quão largo e longo e alto é o amor de Deus. Ele usa uma medida linear. Como você mede o amor? 3 acres, 16 toneladas. Ele usa uma medida linear em uma metáfora de quão longo e largo e alto e profundo. E então ele usa um paradoxo para conhecer esse amor que supera o conhecimento. Por quê? Para que sejam preenchidos com toda a plenitude de Deus. Quando eu tinha mais ou menos a idade de Keith Getty, 30 anos atrás, ouvíamos essa música. O amor de Deus é maior do que uma língua ou uma caneta podem dizer. Ele vai além da estrela mais distante e alcança o inferno mais profundo. Poderíamos encher o oceano com tinta e os céus fossem feitos de pergaminho se cada haste na terra fosse uma pena e cada homem um escriba de profissão. Para descrever o amor de Deus acima, ele drenaria o oceano até secar. Nem poderia o rolo conter todo esse amor, embora esticado de céu a céu. Ou como diz um hino mais antigo, o amor de Deus não tem limites e não tem fim
como a eternidade. Como compreender quão largo, longo, alto e profundo é o amor de Cristo? Experimente-o. Quando o mero conhecimento romper suas categorias e não escape do molde frágil da linguagem, faça a colheita mais rica que a salvação traz e empilhe as memórias de um mar de amor de novo e de novo, caindo em cascatas sobre mim e você. Homens não podem conhecer nenhuma outra felicidade ou riqueza como esta. Senhor Deus, e o amor nos estabeleceu e nos enraizou em solo não menos refinado. Nenhuma planta isolada, exposta a cada rajada de vento, mas todas com a mesma força, amor sublime. Me faz saber. Uma criatura sobre a relva, a medida de toda a plenitude encontrada em Deus. Agora, isso não é apenas para vocês em sua própria experiência cristã isolada, mas ouçam de novo. Peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Esta não é uma petição para eu exclusivamente ter uma experiência profunda do amor de Deus, uma experiência mística, mas para que eu e os santos junto comigo e também a Igreja do Deus vivo sejamos caracterizados por uma profunda consciência do amor de Deus por cada um de nós, até que não suportemos mais. Essas duas petições são pedidos por poder. É preciso muito poder para limpar este velho sujo, para que então, e só então, Cristo habite em meu coração pela fé. É preciso muito poder para me tornar capaz de experimentar o amor incomparável de Cristo, junto com todos meus irmãos crentes. Então a questão se torna novamente: quando foi a última vez que você orou por isso? Agora devo chamar a atenção para o fato de que o parágrafo de oração, esse parágrafo de oração aqui, fornece duas bases para as petições de Paulo. Ele diz: por esta razão, no versículo 14, eu me ajoelho diante do Pai. Por qual razão? Bem, pelo motivo apresentado nos versículos anteriores, e se você olhar cuidadosamente para eles, na verdade está voltando ao material dos capítulos 1 e 2, e o capítulo 3, então começa: por isso é o Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, e então há um traço. Antes de continuar com o argumento que ele usa em 3:14, ele tem uma espécie de digressão. Então, esse motivo se refere ao material anterior a 3:1 e o que está nesses dois capítulos. Qual é a razão pela qual Paulo está orando dessa maneira? Bem, nos capítulos 1 e 2 de Efésios, há uma enorme ênfase na soberania de Deus em chamar, redimir e transformar um povo dividido para transformar os judeus e gentios em uma só humanidade, uma humanidade gloriosa e transformada. E então lemos que o propósito de Deus era criar para si uma nova humanidade das duas, fazendo a paz, e em um só corpo reconciliar com Deus pela cruz, com a qual ele eliminou a hostilidade. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes, como os que estavam perto, e agora, por Cristo, fez acesso ao Pai pelo Espírito, e, portanto, vocês não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus, onde juntos somos uma casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus, e nele somos unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Por isso, me ajoelho e oro. Mas por qual motivo? Porque isso é o que está inteiramente de acordo com o que é o Evangelho. O que deve guiar mais nossas orações, e certamente isso, repetidamente, aparecia nas orações de Paulo, eram pedidos que estão inteiramente de acordo com o Evangelho da graça.
Não é errado orar por boletos, saúde, gripe e desempenho na escola. Afinal, Pedro nos lembra que podemos lançar todas as nossas preocupações sobre Deus porque Ele cuida de nós. Isso é ótimo. Mas aqui, essas duas petições centrais estão de acordo com o Evangelho da Graça, que é apresentado a cada um de nós nos capítulos 1 e 2. E por essa razão, Paulo diz, me ajoelho diante do Pai e oro. Devemos nos perguntar o tempo todo o que o Evangelho quer de nós, o que Ele faz por nós, o que e como Ele está nos transformando. Estamos orando em sintonia com os propósitos de Deus no Evangelho? E nunca ficaremos sem coisas pelas quais orar. E então a oração se encerra. Versículos 21 e 20. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que tudo o que poderíamos pedir ou então imaginar. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus. Muitas vezes, quando oramos, lá no fundo do nosso coração, nós pensamos, quero ver se Deus vai responder essa. Eu orei por isso no mês passado e ainda não sinto mudança. Eu realmente amo meu mestre, mas hoje tenho apreciado melhor o amor dele por mim. Existe poder trabalhando em mim para que Cristo habite em mim? Ou estou apenas fazendo uma repetição mecânica, orando a mesma coisa, sem ver mudança nenhuma? Tornamo-nos cínicos. Com Paulo não era assim. Ele destacava, nós oramos àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Você já orou por avivamento? Eu não sei se Deus vai trazer avivamento. Mas devemos ter certeza de que Ele pode fazer muito mais do que pedimos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos. Isso é um convite à sua fé. De acordo com o seu poder que está operando em nós, o mesmo poder que trouxe Jesus dos mortos. Então, toda a oração que Paulo tem feito concentra-se em uma pequena variação. A Ele. Aquele que pode fazer muito mais do que tudo o que pedimos. A Ele seja a glória na Igreja. Em Cristo Jesus, ao longo de todas as gerações, para sempre e sempre. Vamos orar. Deus misericordioso, perdoa os nossos pecados. Aproxime-nos da cruz. E nós oramos por isso. Que tuas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, o Senhor nos fortaleça com poder. Pelo Espírito que Cristo nos deixou. Que Cristo habite em nós e em nossos corações pela fé. Nós oramos para que nós, tendo sido enraizados e estabelecidos em amor, tenhamos então poder, juntamente com todos os santos, para compreender quão largo, longo, alto e profundo é o amor de Cristo. Conhecer esse amor que supera todo conhecimento, para que sejamos cheios da medida de toda a plenitude de Deus. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que dão, que grande amor profundo
Deus num frágil ser foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão. Em glorioso dia então ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, no vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que venceu. Não há mais culpa nem pavor, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de suas mãos me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Nenhuma força poderá de suas mãos me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Muito obrigado por ter estado conosco durante esses 2 dias de conferência. É com muita alegria que nós disponibilizamos essas pregações e também essas músicas para os irmãos. Como já disse, com o único intuito de edificar a vida dos irmãos e também as suas igrejas. Nós agradecemos muito por ter estado conosco aqui. E lembrando mais uma vez que esse conteúdo continuará disponível no nosso canal. E o nosso pedido é que os irmãos compartilhem este conteúdo. Nós simplesmente colocamos este conteúdo para que ele seja compartilhado. Quanto mais pessoas ouvirem essas mensagens e essas músicas, mais o nosso propósito, mais a nossa missão será cumprida, que é de edificar, cooperar para a edificação da igreja brasileira. E lembrando disso, é que eu lembro os irmãos deste nosso novo recurso, que os irmãos encontrarão em fiel.in/louvor e adoração. Todo o conteúdo que a Fiel já tem produzido há muitos anos sobre culto, louvor e adoração estarão agora concentrados neste site para facilitar o acesso dos irmãos aos nossos conteúdos. Então não se esqueça de acessar e de também compartilhar fiel.in/louvor e adoração. Lá os irmãos encontrarão livros, cursos, artigos, vídeos e também as cifras dessas músicas apresentadas neste evento, para que os irmãos possam também reproduzir esses louvores nas suas igrejas. Então, mais uma vez, nós agradecemos de coração por terem estado conosco. Se me permitem, uma palavra de oração para nós encerrarmos este evento. Senhor, nós te agradecemos por ter nos dado a graça de
servirmos a Tua igreja, Pai, por meio deste evento. O nosso desejo é que todos sejam de fato, Senhor, abençoados, ó Pai, por essas pregações, por essas mensagens e por essas músicas. Ó Pai, que em nome de Jesus, a igreja brasileira, a igreja de fala portuguesa, cante a Ti, pois o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. O Senhor é a nossa esperança na vida e na morte. E nós, ó Pai, utilizaremos de todos os recursos que tivermos à mão para cantarmos mais ao Senhor, para que as nossas igrejas cantem mais ao Senhor e cantem, ó Pai, a verdade a respeito de Ti e da melhor maneira possível. Abençoe estes meus irmãos e essas minhas irmãs que estão nos assistindo. Abençoe as suas igrejas, abençoe os seus pastores, os seus líderes, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, cantar a Ti, pois só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe.